Tudo bem, queridos? Vamos falar da lição número 4, a parte de terça-feira, ressuscitados e exaltados com o Senhor Jesus Cristo. Ter uma experiência de conversão com o Senhor Jesus é participar daquilo que Jesus trouxe de melhor para o ser humano nesta terra, porque as pessoas aceitam Jesus como Salvador, saem da condição de pecaminosidade em que estavam vivendo e passam para uma nova etapa, um novo nível de vida. Isso significa a pessoa ser perdoada, ser justificada, ter a esperança da vida eterna, ter a presença do Espírito Santo na vida, ter a experiência de discipulado, pregando o Evangelho, mostrando aos outros o que aconteceu na vida. Então, é uma experiência gloriosa para a pessoa que aceita Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo fez questão de dizer que aqueles que se aproximam de Jesus e o aceitam como Salvador, eles se unem a Jesus e chegam ao Pai. Em São João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, o apóstolo Paulo, ele falou em sua carta da mudança de vida dos crentes efésios, saindo do submundo da idolatria para a condição de filhos de Deus, aceitos em Cristo e feitos herdeiros de tudo. Essa era uma experiência espetacular para a vida dos efésios. Na pergunta número 3, nós temos o seguinte: de acordo com o apóstolo Paulo, como e quando os crentes participam da ressurreição de Jesus e sua exaltação no céu. De acordo com o apóstolo Paulo, quando é que os crentes eles são ressuscitados com Cristo e passam a ter acesso às coisas do céu. Nós temos Efésios 2, verso 5 e verso 7, onde o apóstolo Paulo, verso 6, verso 7, ele diz o seguinte: e ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade e benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, para a pergunta, de acordo com o apóstolo Paulo, como e quando os crentes participam da ressurreição de Jesus e de sua exaltação no céu? Resposta: quando uma pessoa aceita Jesus na vida, ressuscita para uma nova vida de operação em Cristo e pode assentar-se nos lugares celestiais pela fé. O próprio diabo e os demônios sabem que aquela pessoa se tornou uma pessoa assim, propriedade do Senhor Jesus Cristo. Com isso, com essa fé em Jesus e tendo Jesus como seu intercessor, existe então a garantia da ressurreição na segunda vinda de Cristo. De acordo com o apóstolo Paulo, quando nós nos batizamos, isso simboliza uma morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. Isto garante a vida eterna e garante também a ressurreição ali na segunda vinda de Jesus Cristo. Logicamente que a pessoa tem que permanecer em Cristo Jesus. A graça nos salva, mas a fé é que nos dá permanência nessa graça. A fé no Senhor Jesus Cristo. Eu não posso apenas crer de que a graça vai me livrar de tudo. Se eu não andar nos preceitos do Senhor Jesus, a graça não teve efeito nenhum sobre minha vida. Por isso o apóstolo Paulo recomendava aos crentes efésios que eles aceitassem a graça de Deus, mas sobretudo que andassem depois pela graça nos mandamentos e nos preceitos do Senhor. Obviamente, isso é uma coisa lógica. Como é que eu aceito a graça que eu não merecia, sou perdoado e passo a fazer tudo errado de novo? Não tem sentido isso. Então, se eu aceitei a graça me salvou, se a graça me justificou, me santificou, agora então eu devo andar em novidade de vida. O que é isso? É aquela experiência que um soldado disse: eu estava andando numa direção, na direção do pecado. Jesus Cristo disse: meia volta, vou ver. Eu dei meia volta e minha vida entrou numa nova direção. Tudo que eu fazia de errado, toda aquela minha vida de adultério, de prostituição, de maracutaia, de coisas que eu fazia errado, deixei tudo para trás. Eu agora me tornei uma nova vida. E as pessoas percebiam, e as pessoas percebem quando a pessoa está em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas ficaram para trás. E ele segue agora numa nova direção. Se tinha uma coisa que o apóstolo Paulo sabia fazer, era colocar Cristo de forma plena em suas cartas. Tornar Cristo acessível
para que as pessoas pudessem ter uma unidade com o Senhor Jesus Cristo, para que o crente pudesse então assim ter uma ideia de que andar com Jesus significava uma união perfeita com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mencionou 3 pontos importantes nessa união com o Senhor Jesus. Primeiro ponto, a vida de Jesus nos dá vida também. Em segundo lugar, ele nos faz saber que em Cristo nós podemos ser ressuscitados para uma nova vida de transformação e testemunho. Em terceiro lugar, Jesus foi exaltado e glorificado no céu e nos dá então acesso também a Deus através da sua presença no céu. Jesus Cristo é o nosso representante no céu, mas para isso eu tenho que estar unido a Cristo. O Senhor Jesus não vai representar ninguém que não esteja unido a Ele. Por isso Jesus disse, aquele que comigo não ajunta vai espalhar. Tem que estar junto comigo em todas as situações. Por isso, esta nova vida de transformação eleva a pessoa na posição ou na condição de acessível ao céu. Um ser acessível ao céu. Batizou-se em Cristo Jesus, aceitou Jesus, você se torna uma pessoa que tem acesso ao céu. Houve um missionário que foi para a África, levou 5 amigos para trabalhar com ele. David Livingstone. Esse missionário, ele viu seus amigos serem prostrados pelo clima da África, pelas doenças. 3 morreram e 2 ficaram muito doentes, a ponto de David Livingstone levá-los até o porto e colocá-los num navio. Eles foram embora para a terra natal. Ele se viu sozinho, numa terra inóspita, com milhares de pessoas precisando ouvir do Senhor Jesus Cristo. Andou no sol escaldante da África. Sua língua ficava tão seca andando em muitos lugares que ele quase não podia falar. Ficou 40 vezes atacado de febre assim extrema. Ninguém cuidou dele. Não havia um antibiótico, não havia um antitérmico. Foi só o poder de Deus. Foi mordido por um leão assim no ombro, que lhe arrancou um pedaço do ombro. Ele assim foi mordido por serpentes venenosas e só não morreu pelo poder divino. Mas ele diz assim, uma coisa aconteceu, né, nas vidas daquelas pessoas. Eu vi aquelas pessoas que antes eram canibais, que brigavam uns com os outros, serem transformadas pelo poder do Senhor Jesus. Aquelas vidas foram ressuscitadas para uma transformação maravilhosa. Se tornaram abençoadas por Deus, louvavam a Deus, se tornaram pessoas bondosas, respeitavam uns aos outros. E ele disse então, depois quando esteve na Escócia numa formatura, sabe, olhando para trás e vendo tudo o que aconteceu naquele continente africano, com milhares de pessoas entregando o coração a Jesus. Ele disse, eu só tenho uma certeza, a promessa de Cristo foi verdadeira, eis que estou contigo todos os dias. Ele disse, eu só consegui chegar onde cheguei, porque acreditei nessa promessa de estar unido a Cristo e Ele comigo em meu trabalho. Por isso, a transformação de vida é uma obra do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, nós fomos ressuscitados com Cristo, seremos exaltados com Ele em glória. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ele relembrou-lhes de sua antiga vida de idolatria, presos na magia, na superstição e no erro. Agora eles estavam libertos pelo poder do Senhor Jesus. Os efésios alguns tinham muito medo de que os demônios pudessem submetê-los e escravizá-los outra vez. Mas o apóstolo Paulo, em sua carta impregnada do Senhor Jesus, mostrou-lhe que Jesus, ao ser exaltado no céu, recebeu todo o domínio sobre tudo que é nesse mundo, tanto físico como espiritual. Então não precisavam temer a ação dos demônios. E essa é uma verdade. Eu mesmo já vi muitas pessoas que eram endemoniadas serem transformadas pelo poder de Deus. Pessoas que tinham demônios ferozes e foram libertas e hoje são pessoas abençoadas pregando o Evangelho. Novas criaturas em Cristo Jesus. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 22, ela escreveu o seguinte, relacionemo-nos, pois, devidamente com aquele que nos amou com maravilhoso amor. Prevaleçamo-nos dos meios que nos foram providos para sermos transformados à sua semelhança e restaurados à comunhão com os anjos ministradores, a harmonia, a comunhão e com o Pai e com o Filho. Ellen White recomenda, vamos nos aproximar do Senhor Jesus cada vez mais, através da comunhão, através da oração, através da busca do poder do Espírito Santo. E assim nós seremos então assim municiados do poder do alto para enfrentarmos tudo nessa terra, ressuscitados e exaltados com Cristo. Uma mensagem poderosa para a nossa vida espiritual.
Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor na cruz nos comprou. Através de sua ressurreição, o Senhor nos deu garantia para a vida eterna. E através de sua exaltação no céu, o Senhor nos deu proteção para tudo nesta vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos assim conduza até chegarmos amanhã da ressurreição ou na sua segunda vinda. Que o Senhor nos dê essa bênção em teu santo nome, nós clamamos. Amém. Deus abençoe. Que essa lição tenha sido uma bênção e um ânimo para a sua vida. Que o Senhor fique com você neste dia, em nome de Jesus. Amém.